Sejam muito bem-vindos ao podcast Noivos Despreocupados. Aqui a gente tem por objetivo sanar as preocupações dos noivos. Eu sou Gui Calegari. Eu sou Ana Calegari. E o tema de hoje é assessoria. E a primeira pergunta que a gente tem com relação à assessoria, que é a que organiza a parte do cortejo, as entradas, quais normalmente são os formatos de cerimônia? Bom, os formatos de cerimônia, eles dependem muito do próprio contexto familiar, né? Quem as noivas têm para colocar nesse cortejo, né? Então, isso vai depender um pouco da formação familiar. Por exemplo, tem noivos que têm os pais presentes, tem noivos que não têm os pais presentes, né? Por N possibilidades. Tem noivos que têm os pais separados, mas que participam da cerimônia junto. Tem noivos que têm os pais separados que não se comunicam. Então, são algumas outras questões, né? Numa situação que os noivos têm os pais presentes, né, tanto os da noiva quanto os do noivo, existe a possibilidade, por exemplo, do noivo entrar com a mãe dele, né? A noiva entrar com o pai dela, e aí sim, a mãe da noiva entrar com o pai do noivo, né? E aí eles são os primeiros a entrar no altar, e aí chegando no altar, cada um fica de um lado do altar. A mãe da noiva fica do lado esquerdo, o pai do noivo fica do lado direito, e aí quando o noivo chega com a mãe, ele vai ficar posicionado no altar para esperar a noiva, e a mãe dele vai ficar do lado do pai dele. E quando a noiva chegar com o pai dela, né, eles vão se cumprimentar e ela vai se dirigir com o noivo para o altar, a mãe vai ficar do lado, o pai vai para o lado da mãe da noiva. Então, esse é um formato familiar. Mais comum, né? Mais comum, não digo. Um formato quando tem todo mundo presente. Todos os pais estão presentes. Quando isso não acontece, existem outras possibilidades. Por exemplo, os noivos podem, também, mesmo nesse formato familiar, podem entrar os pais da noiva e os pais do noivo, irem os quatro para o altar, e depois, na hora que o noivo vai entrar, a mãe vem pelo mesmo corredor do altar até a porta e pega o noivo e vai com o noivo para o altar. E o pai da noiva também pode sair do altar, vir pelo corredor e pegar a noiva na porta e entrar com a noiva também. Esse também é um formato que pode acontecer. Fica bem legal, né? Fica bem legal também. O celebrante também avisar, e a noiva fala para a mãe ir buscar o filho lá, isso, né? Isso acontece bastante. Fica legal também. Eu acho isso legal. E aí os pais entram junto no altar. Não precisa entrar por exemplo, o pai do noivo com a mãe da noiva. Eles entram os casais primeiro e depois eles saem do altar, aí os respectivos que vão acompanhar os noivos. Existe algum formato que, por exemplo, o noivo entra com o pai e a mãe e a noiva entra com o pai e a mãe. Isso é muito comum também. Os pais levarem os filhos para o altar, né? Os dois, né? Isso, os pais vão levar os noivos para o altar. Também é muito comum. O único detalhe é que quando vai fazer a decoração tem que avisar para deixar o corredor um pouco mais largo. Isso é um detalhe importante para não ficar o pai passando e esfregando nos arranjos ou ficar apertado. Então, se vai fazendo esse formato, tem que ser avisado para a decoradora ou para a assessora, né? No caso aí, a gente está falando de assessoria, a assessoria tem que estar a par disso para orientar a decoradora para deixar o corredor mais largo. Isso é um detalhe bem importante nesse momento. Então, existe esse formato também. Quando alguns dos pais não estão presentes, aí existem outras possibilidades. Por exemplo, a noiva não tem o pai, só tem a mãe. Então, ela vai entrar com a mãe, né? Ou às vezes ela vai entrar com o irmão. Ela tem que escolher alguém, ou ela vai entrar sozinha, né? Então, existem N possibilidades. Eu acho que os noivos têm que estar livres para escolher o que eles querem. Eles têm que estar fazendo aquilo que eles vão se sentir bem, né? O noivo, por exemplo, se ele não tem, por exemplo, o pai, aí ele entra com a mãe, né? Só com a mãe, ou se ele não tem... É engraçado, eu nunca vi um noivo que não tivesse mãe entrar com o pai no altar. Nunca vi um pai levando um noivo. Seria uma possibilidade, né? De tantos casamentos que eu já fiz, eu nunca vi um noivo entrar com o pai. Só os dois. Normalmente é casal, nunca vi. Às vezes entra com a avó, com a tia, ou até com a sogra, né? Mas nunca vi entrar com o pai. E eu acho que seria interessante, porque muitas noivas entram com a mãe.
né? Muitas noivas hoje entram com a mãe, não tem o pai ou por algum motivo separou e a mãe que criou a filha, então ela entra com a mãe. Mas eu nunca vi. Curioso. Eu acho que os pais têm que ser mais presentes na vida dos filhos. Eu tô achando que tá faltando isso, viu? Porque é uma forma de homenagear. É interessante também, né? esse fato. Bom, aí outras formas. O noivo pode entrar com a avó, ele pode entrar sozinho, né? A noiva também pode entrar sozinha, né? Só que a noiva para entrar sozinha, ela tem que ser corajosa, né? Porque já vai estar preocupada. Mas eu já vi muitas noivas entrarem sozinhas também. Eu acho isso bem autêntico, né? Não tem o pai, ou não tem a mãe, ou não quer entrar com, né? E aí entra sozinha. É bem autêntico, né? Isso aí, de entrar sozinha. Esses são os formatos. Às vezes entra com algum tio, né? Às vezes aquele tio que criou, ou aquele padrinho, né? Que sempre teve presente, aí não tem mais os pais, entra com o padrinho. Pode entrar com os avós, né? Enfim, existem N possibilidades aí. Eu já vi um noivo entrou, tá normal, e a noiva entrou, ela já tinha um bebê de colo e ela entrou com o bebê, sozinha, e ela não quis buquê. Interessante isso, eu fiz esse casamento. Ela falou, não, eu vou entrar com o bebê no colo. Eu lembro quando ela desceu do carro, a moça que estava coordenando falou, nossa, mas e o buquê? Não tem buquê. Mas como não tem buquê? Deixa eu segurar o neném. Ela falou, não é para segurar o neném, eu vou entrar com o neném. E a noiva entrou com o neném no colo e não entrou com o buquê. Ela já tinha um filhinho e tal, e foi muito emocionante, assim, foi diferente. Tem formatos assim diferentes de entradas, mas os tradicionais são realmente com os pais, com os avós, com o padrinho, com o tio, com o irmão mais velho, de repente. Muitas noivas que já estão aí, vão se casar e já tiveram os filhos, entra com o filho. Várias noivas entram com os filhos, ou com o menino que é maior, ou com uma mocinha, né? Aí não entra com os pais, já entra com o filho que ela tem, que às vezes não é do mesmo do noivo, mas que ela teve antes desse casamento. E acontece também os padrinhos têm filho pequeno e também entrar com os filhos, né? Às vezes no colo. Muitas vezes sim, porque às vezes as crianças, é melhor entrar com a criança no colo do que deixar ela chorando na cerimônia, que vai chamar atenção mais que a noiva e o noivo, né? Porque a criança aos gritos na cerimônia é uma coisa... Não tá entendendo nada, né? É uma coisa tremenda. Então, assim, às vezes é difícil você acalentar a criança, né? Às vezes não tem ninguém que consegue fazer isso. E aí os padrinhos vão entrar e a criança tá chorando. Eu, por muitas vezes, quando ajudei na organização dos cerimoniais, eu falava para entrar junto, que assim, criança chorando não rola. Não é bacana. Faz, né, vai sair na gravação, todo mundo fica prestando atenção, todo mundo quer ajudar e a criança não para de chorar, não se acalenta, e aí o padrinho fala, não, então leva a criança no colo, não vai ficar feio, não fica feio, não tem nada feio, a criança... Vira atração, né? Sabe, pelo contrário, vira atração das entradas, né? A criança pequenininha, todo mundo depois quer ver, que linda. E aí normalmente veste a criança de uma roupinha assim, mais social, né? Uma coisa assim. E a entrada dos padrinhos, tem o comum entrar, comum, né? Não comum, mas o que a gente mais vê, os casais de padrinhos entrando, né? Mas também tem as possibilidades de entrar só homens, só mulheres, de ficar no altar separados, um lado do outro. Como é que são esses formatos? Então, são dois formatos diferentes que se tem hoje, né? De você entrar nos casais, normalmente a gente, dependendo aí do grau de amizade que os noivos têm, eles colocarem os casais que são parentes ou que tem mais proximidade com eles para entrar primeiro pro altar, né? E entre os casais juntos, né? O homem e a mulher junto, vai entrar um padrinho da noiva e outro do noivo, sua assessora vai organizar, né? Sempre nessa ordem, para entrar intercalado e tal, e ficar no altar. Esse outro formato é onde entram primeiro as mulheres, né? Só as madrinhas, e depois entram só os padrinhos. Aí de um lado da noiva ficam só as madrinhas e do lado do noivo ficam só os padrinhos. Então é um formato estilo americano, que se usa bastante, e aqui também tem se feito bastante nesse formato também, que eu também acho super bonito. E aí na hora de sair, de cumprimentar, então os padrinhos saem juntos, né? Aí cada casal sai junto. Tem esse formato também. Existem também alguns padrinhos que, às vezes tem noivos que não querem que os padrinhos entrem, então os padrinhos já
já ficam no altar esperando, né? Então já ficam às vezes nos primeiros bancos, às vezes nem ficam no altar, ficam nos primeiros bancos, sentados, né? Às vezes os padrinhos querem ficar sentados, então fica nos primeiros bancos e no altar fica só os noivos com os pais, né? Dá para se fazer também, com tranquilidade. A gente procura conhecer, a assessora ela tem que conhecer o núcleo familiar, né? Conversar com os noivos, tentar extrair deles o que eles gostariam, como que é o formato familiar deles. E aí, a partir disso, ela vai dar ideias, vai dar possibilidades, e aí, dentro das possibilidades, eles vão escolher o melhor formato para fazer as entradas, para que fique tudo certo e que, na verdade, contente, agrade todas as pessoas, né? Agrade todas as famílias. Porque nesse período do noivado até o altar, existe um período, né, de preparação do casamento. E nesse período, muitos familiares dão muita opinião, dão muito palpite, né, que é de um jeito, que é do outro. Mas eu acho que, no fundo, os noivos, né, têm que prevalecer a vontade deles, o gosto deles, né? Lógico que tentando não desagradar a família, mas prevalecer a tua vontade, né? Porque é o teu momento, ele é único. Então, a tua vontade tem que ser prevalecida nesse momento, né? Às vezes você não vai agradar todo mundo no formato que você vai fazer, mas é aquilo que você quer para você. Então, eu acho que é o gosto dos noivos em primeiro lugar, né? Aí pensar neles e o gosto deles em primeiro lugar. Eu acho isso importante. A gente falou de bebê, de criança. Como é que pode ser as entradas das crianças? Então, criança muito pequena dá muito trabalho, né? Aí não quer, chora. A partir de quantos anos? Eu acho que de uns 4 anos indicado, é um tamanho ideal para que a criança já entenda, já entra sozinho. Mas isso também é muito de criança para criança. Tem crianças desde 2, 3 anos que faz bonitinho. Tem criança de 4, 5 anos, 6 anos que é tímida, começa a chorar e não quer entrar. Eu lembro uma vez que tinha um menininho, acho que de uns 2, 3 anos, que era para levar aliança e ele não entrava de jeito nenhum. E eu lembro que o avô que estava cuidando ali deu a mamadeira para ele. E aí deu a mamadeira, ele colocou a mamadeira na boquinha e saiu com ele. E foi levando para o altar. Muito interessante, né? Então, assim, todo mundo, não teve quem não riu, não teve quem não achou engraçado. E eu acho que o dia que ele crescer e ver aquela foto, ele vai também achar muito interessante. Porque, assim, ele entrou com a mamadeira. Às vezes tem que dar mamadeira, às vezes tem que dar chupeta, às vezes tem que dar brigadeiro. Coxinha. A Kátia estava comentando hoje que ela deu uma coxinha, eles queriam coxinha de qualquer jeito. Tô com fome, tem uma coxinha. Ela foi lá, pegou a coxinha e estava na hora da cerimônia, a criança entrou com a coxinha na mão, e aí deram risada e foi divertido. Criança... E entrou, né? É importante ter um jeito também de fazer a criança entrar, de dar um brigadeiro, para não falar que se for entrar direitinho vai ganhar outro brigadeiro, vai ganhar alguma coisa, porque é um jeito de você... fazer a criança, né, fazer aquela parte ali e também ela fazendo isso com vontade dela, né, não uma coisa amarrada. Porque assim, na verdade, é um momento diferente, né, ela não está acostumada com aquelas pessoas todas lá olhando, então a criança se assusta, né, na verdade a criança, ela fica assustada com aquele momento, ela não está preparada. Gente olhando para muita gente olhando, e aí ela se vê sozinha, aí os pais estão lá na frente, então ela fica com medo, ela começa a chorar. E um dos maiores problemas é que a criança começa a chorar e os pais querem que ela entre de qualquer forma, porque já colocou a roupa, porque está arrumadinha. Porque levar aliança é um detalhe, não deu para levar, deixa no altar, entendeu? Não vai... E aí a criança começa a chorar. Mas eu acho que a frustração maior é dos pais que não conseguem que a criança vá. Né? E aí os pais ficam insistindo. Aí quando não dá para a criança sozinha, vai a mãe, leva a criança no colo, vai o pai junto e leva a aliança junto. Não tem problema, isso não é clichê, isso não tem regra, dá para se fazer. Eu acho que o que não dá é para insistir e a criança ficar chorando. Eu acho que a criança não tem que chorar. Ela não quer entrar, não vai entrar. Então entra com o papai, entra com a mamãe, a mãe entra junto, o pai entra junto, a avó, quem seja que entre, né? Eu lembro uma vez que tinha, a menina estava atravessando a ponte e tinha um anjo que era aquela estátua viva, né? E ela, quando viu o anjo, ela parou. Voltou para trás. Parou, assim, ela não ia nem para trás nem para frente, não saía. Aí eu fui, né, eu estava fazendo assessoria no dia, aí eu fui, subi a ponte, peguei na mãozinha dela, falei, não, vem com a tia, que a tia vai. E aí eu fui
como assessora, eu levei ela até próximo ao altar, e aí depois ela foi sozinha. Mas assim, eu tive que fazer isso, porque tava toda a família no altar, né? E ela já era grande, ela tinha acho que uns 8, 9 anos. Mas ela, quando viu o anjo, ela se assustou. E não desci, tanto que depois disso eu fiz outras festas para a família, e eles falam que assim, o mais interessante do álbum e da filmagem deles é eu como assessora indo lá pegando ela para ela passar pelo anjo, porque e comigo ela veio, né? E eu consegui. E ela acho que ficou com medo, ela se assustou, acho que ela não tinha visto aquele anjo, quando ela olhou, ela parou, assim, ficou imóvel. Aí eu falei, putz, e agora, né? Vou ter que ir eu lá, fui lá pegar a menina e levei, né, pro altar. E aí depois ela continuou sozinha. Mas a gente faz, a assessora tá lá para isso. Se a assessora tiver que ir no corredor, pegar a mãozinha e levar até o altar, é o que você tem para fazer. Ou até o noivo, de repente, a noiva que tá ali no altar, vê que a criança empacou, não quer vir, vai até lá, busca a criança, traz junto. Eu acho que tudo faz parte do momento, né? E criança é imprevisível, você não sabe como ela vai reagir, né? Por mais que às vezes fala, vai ensaiar. Gente, não dá para ensaiar a criança. Né? Dá para ensaiar a criança em música de escolinha, mas em casamento que você, no dia ali, não sabe, ela pode ter uma ideia, mas ela não vai, na hora é emoção, é o momento que vai dizer se ela vai entrar ou não. Então, crianças muito pequenas, é bom que tenha mais um maiorzinho para levar junto, que é aquele que vai conduzir. Se aquela pequenininha não for, o outro já está treinadinho para ir, né? Agora, uma criança de 4, 5, 6 anos, até 10 anos, é melhor para conduzir, com certeza. E aí pode usar o quê? Pode usar as plaquinhas, florista? Como é que são as coisas? Assim, tem noivas que tem muita criança, né? Aí você tem que começar a distribuir tarefas, né? Por exemplo, eu tenho, sei lá, seis crianças, 6 meninas, 6 meninos. Como que eu vou fazer? Família, né? Amigos. E aí, assim, uma coisa interessante é você... se vai colocar um irmão, se outro é pequeno, colocar também, porque às vezes a gente vê uma criança que fica olhando e frustrada. Outro dia mesmo a menininha falou pra mim, ela não quis entrar. Se eu tivesse com uma roupinha branca, eu tinha entrado. Né? E aí você fala, poxa, né? Então, assim, tem criança que quer entrar e tem criança que não quer. E eu sei que ela olhou pra ela assim e falou, se eu tivesse uma roupa branca, eu ia entrar no lugar dela, que ela não quis. Doida pra entrar? Doida pra entrar e não entrou. Tem que ver se a criança quer também, às vezes, né? Muitas vezes. Se vê se a criança é um pouco tímida, vê que não vai entrar, já providencia uma outra para substituir, né? Já deixa ou coloca mais criança. Mas assim, você tem possibilidade de entrar, de repente é a família católica, ou até que não seja, mas que vai usar uma Bíblia, um casalzinho pode levar uma Bíblia na frente dos pais e dos padrinhos para tipo abrir o cortejo, eu acho super bonito. Até alguma imagem, né? Se cultua a imagem, então entra com uma imagem, um casalzinho de criança, eu acho que fica bonito. Pode entrar com a praquinha, né? Ela vem a noiva, enfim, tem N dizeres aí de praquinhas diferentes, então também pode entrar com plaquinha. Pode entrar com rosas para passar no caminho e entregar rosas para quem estiver próximo ao corredor, para as mulheres, né? Entrar também entregando rosas. Pode jogar a florista, né? Que no caso vai jogar as pétalas, não pode ir a florista, pode ser 2 floristas, pode ser a florista e um menino que só vai acompanhar, né? Como cavalheiro, e a menina vai jogar as pétalas, então dá para fazer isso também. Tem a questão da aliança, né? Que normalmente quem leva a aliança é o menino, né? E a menina vai de daminha com um buquezinho na mão, ou a menina leva e ele vai de guardião. Então, tem muitas possibilidades que podem entrar as crianças, né? Quem tem pouca criança vai escolher a mais específica, que é florista e aliança, ou só florista. Tem família que não tem muita criança. E quando não tem também, a aliança pode ficar no altar, não tem problema nenhum, se não tem criança na família. E quando tem muito, tem que distribuir tarefa mesmo, assim. Distribuir funções e as crianças entrarem. Mas eu acho que todo mundo espera, né? A daminha, eu acho que faz parte aí do cortejo, dá aquela descontraída do cerimonial, da palestra do cerimonialista, e aí colocar uma aliança no meio com a criança, eu acho que todo mundo se encanta com isso, é bem legal. A gente vai falar um pouquinho mais de assessoria daqui a pouco. E como é que você começou a fazer assessoria? Por que resolveu fazer? Então, eu comecei a fazer porque eu comecei a fazer as festas, né? De casamento, o churrasco, né? E a decoração e a festa. E não tinha assessora, né? Só que as pessoas ficavam muito perdidas, né? Elas não tinham... a noiva não tinha como fazer nada porque ela estava se arrumando, ninguém podia ver. O noivo normalmente faz aquilo que a noiva fala, mas aí
também ele, né, fica preocupado, tal. Aí eu comecei a ajudar a organizar, né, os familiares. E aí eu pegava um papel, perguntava pro noivo, pra noiva, os padrinhos, os pais, colocava na ordem, batia a ordem lá com os músicos do cerimonial e eu comecei a fazer a organização. Então eu organizava a parte do buffet da comida e quando dava assim, sei lá, 15 minutos para começar, que é o horário da cerimônia, eu ia lá pro lugar onde eu organizava os padrinhos, organizava os padrinhos na ordem certinha, fazia as orientações dos cumprimentos do altar, das entradas e tal. Então eu comecei a fazer por ver que as pessoas da família não tinha ninguém para ajudar, né? E às vezes tinha, mas a pessoa também não tinha experiência. E eu como fui fazendo muito casamento, de um casamento para outro você vai pegando experiência, você vai vendo o que dá certo, o que dá errado. E aí você começa a criar know-how, né? Começa a conhecer o cerimonial. E já tinha assessoras nessa época? Não existia assessora. Não, há 20 anos atrás nem se falava nisso. Normalmente na igreja tinha aquelas senhoras que cuidam da igreja que ajudavam a noiva lá com o vestido. No campo não tinha ninguém. No campo não tinha ninguém. Normalmente, bom, eu não acompanhei isso porque eu nunca fui ver casamento no campo. Praticamente, como eu sou pioneira praticamente nessa questão, então eu comecei a desenvolver formas práticas, mas assim, minhas formas de fazer. E aí depois acabaram vindo as assessoras do mercado e hoje tem uma menina que só faz isso, né? Mas eu comecei a fazer para ajudar mesmo as pessoas. E depois, aí fui passando para um funcionário, fui passando para o outro, já fui delegando a função e aí já fica determinada uma pessoa certa só para essa parte de cerimonial. Cerimonial, acompanhamento da festa, entrega das coisas, enfim. Eu também já fiz algumas assessorias, algumas bastante bem. Às vezes a gente precisa ajudar, algumas vezes é bom estar ali perto, né? Sabendo algumas necessidades, sempre, um outro olhar sempre ajuda, né? Quem já tem um pouco de experiência, conhece o local, acaba ajudando, sim. E aí, para entrar então na cerimonial, o celebrante deve ser o primeiro a entrar? Como é que pode ser? Olha, normalmente o celebrante espera no altar, mas eu acho que se ele fizer parte do cortejo, é bonito também. Ele pode abrir o cortejo, se esse for o gosto dos noivos, ele pode entrar um pouco à frente dos pais, né, e entra pelo mesmo cortejo e se posiciona no altar, né. Eu acho que é uma forma de das pessoas também conhecerem o celebrante, mas isso é muito particular, né? Tem pessoas que acham que não, tem noivos que acham que é legal, às vezes é um amigo, às vezes é um padre, às vezes é o pastor, né? Às vezes é o próprio celebrante, precisa ver também se ele gosta disso, se ele acha isso legal, se ele não acha, acho que tem que ser conversado, mas eu acho que é uma possibilidade, sim. O celebrante que vai celebrar, ele entra no cortejo também, se posiciona no altar e espera os demais participantes do cortejo já no altar, mas ele pode entrar no cortejo sim, isso é comum de acontecer e perfeito, fica bem bonito. Como é que a assessora deve orientar os pais e padrinhos? Olha, ela deve orientar, eu acho que até o formato, como eles vão entrar, se vão entrar de mão dada, se vão entrar de braço, né, se todos vão entrar, eu acho que todos têm que entrar na mesma posição. Né? Se vai entrar de braço, se vai entrar de mão dada, todos têm que entrar na mesma posição e ela vai orientar quanto à ordem, né, que eles têm que se posicionar, quem que vai entrar com quem são os da noiva, quem são os do noivo, que lado eles vão ficar no altar, em que local eles vão ficar, se é na direita, se é na esquerda, se é na ponta, se é no final, né, ela tem que passar todas as informações bem precisas. O espaço que eles têm que ter entre um casal e outro, a assessora também tem que limitar isso aí, né? Esse espaço que eles vão entrar. Tem que orientar sobre os cumprimentos, né? Se os noivos vão ficar paradinhos no altar e os convidados vão cumprimentar, os padrinhos vão cumprimentar e vão saindo. Se são os noivos que vão cumprimentar os padrinhos da noiva, ou depois da noiva vai cumprimentar o do noivo, que ordem vai fazer isso. Então, todo esse planejamento que a assessora fez junto com a noiva, onde ela passou as possibilidades, né? Para cada situação, ela tem que ter pelo menos 3 possibilidades para os noivos escolherem, porque às vezes os noivos já vêm pronto com essas informações, muitas vezes não. Eles, como eu sempre digo aqui, eles nunca casaram, então eles não têm experiência nesse assunto. A experiência são os profissionais da área que estão fornecendo o serviço, então isso tem que ser feito pela assessora. Então ela vai passar essas possibilidades,
as possibilidades estando acertadas, no dia ela tem que passar as informações da forma que foi definido com os noivos, né? Tem noivos que querem ficar no altar e os padrinhos cumprimentam, tem noivos que preferem eles cumprimentar, né? Então, isso em todo cerimonial tem que ser feito exatamente no gosto dos noivos. Escolhido por eles. Como deve passar, o começo da cerimônia é muito importante, né? Não esperar demais, quanto mais rápido, normalmente melhor, porque os noivos vão poder aproveitar mais lá no final. Que hora que a gente já vê que pode começar a cerimônia? Assim, primeiro tem que ver se chegou todo mundo, né? Se chegaram todos os padrinhos e principalmente o celebrante. Uhum. Eu já vi casamentos onde se organizou todo mundo e o celebrante não estava, né? E aí ficou, não tinham entrado as pessoas, mas ficou ali esperando. Por algum motivo o celebrante se atrasou e ninguém percebeu. Então, são detalhes que a assessora tem que estar olhando. Se o celebrante chegou, se chegaram todos os padrinhos, se os pais, principalmente, se os pais já chegaram, se o músico está posicionado, conferir as músicas. Então, assim, essas conferências têm que ser bem precisas e quanto antes essa conferência for feita e todas as pessoas chegarem e está no horário do buffet, está no horário do cerimonial, começar, mesmo que um padrinho esteja atrasado, já começa as orientações, já começa a organizar, que é o tempo do padrinho chegar, e assim, o padrinho, aquele que está atrasado, ele vai chegar depois. Primeiro informar para os noivos que, olha, o casal X não chegou. Posso começar ou vai aguardar? Essa decisão é dos noivos, né? Agora, eles sabem que se atrasa por uma pessoa, né, tá atrasada, vai atrasar o cerimonial, consequentemente vai atrasar a festa, vai diminuir o tempo de festa, que não é legal, né? As pessoas querem aproveitar a festa. Então, essa é uma decisão que de toda forma tem que ser direcionada para o casal, né? Para poder definir isso. Mas as informações sendo precisas, sendo rápidas, os padrinhos também estarem bem ali atentos a isso, flui rapidinho. Eu acho que a maior dúvida dos padrinhos, todo mundo pergunta, de que lado eu fico? O altar normalmente fica do lado direito fica o noivo, do lado esquerdo fica a noiva, então do lado esquerdo vão ficar os padrinhos da noiva, do lado direito vão ficar os padrinhos do noivo. Não é regra, pode se fazer ao contrário, mas normalmente é dessa forma. Mas assim, sempre a família, os pais da noiva e os padrinhos da noiva do lado da noiva, os pais do noivo e os padrinhos do noivo do lado do noivo. Então isso é meio clichê. Agora, se vai ficar do lado esquerdo ou direito, depende. Não vejo regra, né? As pessoas falam, tem que ficar o homem do lado do coração e tal. Não tem muita assim, não vejo uma regra específica nisso, nada contra, mas o que ficou é ficar alinhado, de combinado, tá certo, entendeu? E também tem algumas divergências, algumas formatos diferentes de que lado entra a noiva, que lado entra o pai, porque às vezes na troca ali nos cumprimentos tem que ir um pro lado, outro pro outro, como que é isso? Bom, eu sou o lado prático da coisa, sempre fui, né? Não acho que tem que ficar mudando muita coisa e dando muita informação, porque assim, é um momento tenso, as pessoas ficam nervosas, às vezes você fala, mas os noivos, aquilo ali eles não assimilam na hora. Então, eu sempre, os cerimoniais que organizei, nesses, 5.000 casamentos feitos, eu sempre coloco o pai do lado direito, né? E a noiva do lado esquerdo. E no mesmo lugar que o pai está, o noivo já vem e toma o mesmo lugar do pai. Não troca buquê, já vai tudo certinho. E aí já vai para o altar. Cumprimentou, o noivo já entra do lado do pai. Algumas assessoras, alguns lugares, pede para a noiva trocar a mão de buquê, trocar de lado, para o noivo entrar do outro lado. Eu não faço essa troca no altar. Acho que é muita informação, acho que eles na hora podem até de repente se atrapalhar, então eu prefiro que a noiva já vai com o pai certinho e o noivo só cumprimenta o pai vai pro altar do lado da esposa e ele já pega a noivinha daquele lado, que ela tá com a mão livre, que o buquê já tá na outra e vai pro altar. Eu acho que dá menos chance de errar, dá menos chance deles ficarem preocupados com esse detalhe e já ir para o altar, porque é um momento tenso e esse momento não acontece com calma, ele é sempre um momento de muita adrenalina. Por mais que você fale, fica calma, tá tudo certo, vai tranquilo, mas o noivo não tá tranquilo e a noiva não tá tranquila. É um momento tenso, assim, o casamento é uma adrenalina, né? é emocionante,
Então, são muitas emoções junto ali e a racionalidade muitas vezes fica de lado. Não, né? nem penso, né? Então eu acho que quanto menos você simplificar essa entrada, essa troca do pai, né? Quanto menos detalhe, quanto menos informação, quanto mais simples vai fluir melhor. Vai fluir melhor. A probabilidade de sair melhor com certeza é maior. Maior. Mais simples, melhor. E precisa ensaiar a cerimônia antes no local? Eu acho que ensaiar não precisa, mas precisa ter boas orientações, tem que ser bem orientado os padrinhos, bem orientado o noivo, como que ele vai receber a noiva, né? Eu acho que isso tem que ser bem orientado. Não dá pra você chegar lá sem saber de nada. E aí, então, depois da cerimônia, tem as entradas, né? Normalmente os noivos vão tirar foto. E tem as entradas dos convidados vão para o salão. E alguns formatos de recepção no salão tem as mesas marcadas. Como é que deve ser feito isso? Olha, as mesas, se forem marcadas para os padrinhos, na verdade, né? Os padrinhos, na verdade, você tem que deixar uma mesa onde o padrinho senta com o familiar dele. Uhum. Né? Porque também não adianta você querer que todos os padrinhos vão sentar juntos, porque os padrinhos eles têm familiares na festa. Então, muitos noivos nem fazem essa questão de separar a mesa, porque sabem que os padrinhos vão ficar com os familiares. O que você tem que estar atento é para ter acomodação para todo mundo, né? Para todas as pessoas que estão na festa. Então, você tem que ter mesa e cadeira para todo mundo sentar. Agora, uma mesa de paz, em um lugar mais privilegiado, ou perto da pista, ou perto onde os noivos queiram que estejam, perto dos noivos, eu acho que isso faz parte, você separar as mesas dos pais e padrinhos. Mas tem que se pensar que cada padrinho já tem a sua família junto ali. Né? Eles não vão ficar só os padrinhos entre si e os familiares vão ficar separados deles. Então, pode-se marcar mesa sim, acho válido. Além dessa marcação para os padrinhos, tem festa também que tem marcação para todos os convidados, ou setorizados. Como é que são esses formatos? Funcionam? Ou tem algumas necessidades a mais, às vezes? Eu acho que funciona bem porque você consegue colocar as pessoas mais próximas, né, na mesma mesa. Porque muitas vezes um convidado chega e ele não conhece ninguém da festa e ele vai pegar uma mesa e as pessoas não vão sentar porque já tem um casal ali. E na verdade seria uma forma dele se inteirar com outras pessoas na festa, pegar uma amizade e bater um papo a noite inteira. Então eu acho que colocar o nome nas mesas, delimitar é bacana, só que essa informação tem que ser passada ou já colocada no convite, o número da mesa que eles vão ficar, ou na portaria, quando eles chegam, já passar esse número de mesa. Eu acho que não é viável você fazer isso na hora que as pessoas estão, por exemplo, a cerimônia é no mesmo local da festa, estou falando nessa situação. Então as pessoas vão sair da cerimônia e já vão entrar para a festa, aí você ficar dando o número ali naquela hora, aí eu acho que gera tumulto. Por mais que você tenha pessoas ali para fazer, vai gerar tumulto. Agora, se você já na portaria, quando chega no espaço, você fala, olha, vocês vão ficar na mesa 1, você na mesa 2, vai ficando mais fácil. Aí na hora as pessoas só vão procurar o número da mesa. Eu acho que é muito bom, assim, acho que ajuda a organizar, né, o pessoal na festa, e você deixa o pessoal da família junto, o pessoal da empresa junto, então você pode dar uma organizada aí, pegar o layout do salão e montar da forma que você quer. Ou setorizado. Ou setorizado, exatamente. Um lado para o pessoal da empresa, um lado para o pessoal da família do noivo. Isso. Né? Você pode fazer mesas com números de 40, 50 que esteja, e você pode fazer por setorização, por exemplo, são 10 mesas girassóis, com o nome de uma flor. E aí, todo aquele pessoal que entre si vai para aquelas mesas girassóis. Tem 10 mesas, ele vai sentar na 1, na 2, na 3, mas ele setorizou. Então, pelo menos você setoriza quantas pessoas você quer em cada setor. E você, de repente, pode dividir o salão em 5, em 6 tipos de flores, ou até em 4. Depende do que você quer fazer, depende do número de convidados da festa também. Mas eu acho que isso ajuda, sim. Fora isso, tem um formato de colocar mesas a mais, para os convidados ficarem bem à vontade mesmo. Dependendo do tamanho do espaço, dá para você colocar bastante mesas e cadeiras aí. Como é que isso funciona? Se você tem possibilidade de ter mesas a mais, não necessariamente você precisa ficar marcando as mesas. Eu acho que você marca a mesa quando você tem a coisa mais enxuta. O espaço menor, e aí que você não quer, que não tem espaço para ficar montando mesa a mais. Agora, quando você tem mesa sobrando, você não precisa se preocupar em marcar a mesa, né? E como coloca porcentagem a mais de lugares?
Normalmente, num evento que você não marca a mesa, você tem que ter 20% a mais de lugares para as pessoas sentarem. 20% a mais. Se for 100, tem que ser 120. Se for 150, tem que ter 180. E aí, sucessivamente. 20% a mais, eu acho que é um bom formato para quando você monta o espaço sem delimitar lugar para as pessoas sentarem. E aí, você falando de lugares na portaria, a portaria poderia passar essa informação já da mesa do convidado. Como é que funciona quando tem lista de convidado para a portaria escolhendo ali, tá achando os nomes dos convidados para fazer a entrada? Isso lá, se for um lugar que tenha estacionamento dentro, como é que funciona? A pessoa tem que passar o nome e tem que procurar. Isso pode ser por ordem alfabética, que facilita bastante, né, a procura. E aí a pessoa ou faz um visto na frente do nome, ou a própria pessoa que está na portaria dá o ok. São formatos de conferência. Normalmente, você também pode usar uma folha branca, onde as pessoas anotam o nome e você só dá uma olhada na mesa que eles vão ficar. Por ordem alfabética fica mais fácil. Para o numeral, né? Num evento sem mesa marcada, como é que funciona? Aí fica livre, a pessoa só anota o nome na ficha da portaria e entra, e aí fica livre. Até porque muitas vezes esses números, a ordem alfabética, acaba pro porteiro ali tá pesquisando, vai ter a pessoa sozinha para fazer isso é complicado, você no mínimo tem que providenciar, ver como que procede no espaço, mas tem que ter pelo menos 2 pessoas. Né? Até para mesa marcada também, na hora que entrar do salão, precisa ter também. Mais mão de obra ali para entrar, senão fica... um para anotar o nome e o outro para achar a mesa. Até porque é um horário só, né? Que o pessoal normalmente vai chegar para a festa, os carros vão normalmente chegar naquele horário, entre uns 30 minutos. E depois do salão, então, vai 200, 300 pessoas, dependendo do número de convidados da festa, tudo entrar e quer entrar, né? Ninguém quer ficar esperando fora do salão para entrar para a festa, né? Ah, sim, A organização é tudo, né? Organização desde o começo, é tudo. Tudo que você precisa é organizar para que não gere nenhum desconforto para o convidado, não gere nenhum estresse para os familiares. Eu acho que organizar é tudo que você precisa. Né? Se vai ter mesa marcada, organizar as mesas, já deixar o número na portaria, já passar a informação, ou já mandar isso quando for entregar o convite, já mandar o nome da mesa, o número da mesa para aquela família, para eles já ficarem sabendo. Se não vai ter mesa marcada é mais tranquilo, cada um entra e senta onde quer. Então eu acho que a organização no evento é primordial, né? A organização é tudo. E quanto tempo você indica para a sessão de fotos dos noivos? Olha, eu acho que as primeiras fotos pousadas, que é logo que termina a cerimônia, eu acho que aí por uma média de 20, 30 minutos no máximo. Né? Dá para fazer muitos cliques com 30 minutos, né? Até porque tem as fotos dos padrinhos também para tirar. Se vão tirar a foto dos padrinhos junto, tem essa... dá para tirar a foto dos padrinhos também nesse período. Dá para sair do altar, já tirar algumas fotos no jardim, se for espaço no campo, já tirar foto com os padrinhos ali também, e depois tirar aquela foto mais rápida na mesa do bolo. Juntando os dois, 30 minutos. Então, 25 minutos, 30 minutos. Isso, volta aí. Que dá para fazer isso sim, com tranquilidade. E... Eu acho que uma coisa que também seria interessante de começar a fazer, até eu tive uma noiva que me passou essa informação há pouco, que tirar algumas fotos com os padrinhos antes do casamento, para poder facilitar, diminuir o tempo depois. Por exemplo, os padrinhos já estão todos prontos, tira a foto do noivo com os padrinhos, as madrinhas estão todas prontas, tira a foto da noiva com as madrinhas, os padrinhos com a noiva, sabe? Essa foto que é individual, pode tirar antes, né? E deixar só para tirar uma foto depois. Com a noiva? Com o casal, né? Depois. Com o casal. Essa foto do noivo, só o noivo ou só a noiva, eles podem tirar antes. A foto dos próprios padrinhos sozinhos, né? Foto dos próprios padrinhos sozinhos, já dá para tirar antes também. Então, assim, tem coisas que dá para adiantar hoje para não perder tanto tempo de festa depois. E falando nisso, é uma questão de planejamento, né? Uma coisa que pode ser pensada também, né? Eu acho que eu sempre falo para os noivos, é de você já ver os pontos que vão tirar fotos, né? Você escolhe ali, muitas vezes no Facebook, no Instagram da empresa onde você vai, né? Do espaço que você vai casar, você já tem algumas fotos parecidas, você vai gostar de algumas ali. E isso pode ser, né? Você já sabe os pontos que vai ficar mais legal, né? Que você mais gostou. E não são muito pontos, né? Porque em 15 minutos, a foto do casal, dá para tirar algumas fotos, mas acho que uns 3, 4 pontos e só, né?
Depende muito da quantidade. Se for foto só do casal, você consegue fazer mais rápido. Agora, se for foto com um monte de padrinhos junto, já dá um pouco mais de trabalho. Se for muitos padrinhos, dá mais trabalho ainda. Então, quanto maior o número de padrinhos você tem, mais trabalho, porque é muita gente para se juntar, né? Então, assim, depende muito. O protocolo da festa, quanto mais protocolo, mais tempo você perde de festa. Exatamente. Por isso que, assim, essa questão de até de você tirar algumas fotos com esses padrinhos antes, mesmo que a noiva não vá ver o noivo, mas já adiantando isso, né, de certa forma, eu acho que dá para se fazer. Dá para se fazer e já adianta bastante fotos pousadas da noiva, fotos pousadas só do noivo. Então, são coisas independentes que dá para o fotógrafo já aproveitar e fazer. E no momento que vai tirar as fotos, não precisa gastar tanto tempo. Né? E aí, porque assim, uma das coisas que atrasa um pouco o aproveitamento da festa é essa questão de protocolo de fotos, né? Isso, se você perde muito tempo com isso, você perde tempo de festa. E também nessa hora das fotos, né, e nesse ponto específico da foto, né, nesse horário, o pessoal está entrando pro salão, eles vão comer normalmente um coquetel ali, não é uma coisa que satisfaça eles, né? E a parte talvez mais importante aí, quando serve a refeição, que eles realmente se sentem satisfeitos. Dificilmente um convidado vai comer muito antes da festa. Normalmente eles nem vão comer, vão saber que lá não vou comer menos aqui agora porque lá na festa vai ter comida boa e tal. Então todo mundo está esperando essa parte. E quanto mais tempo demora de fotos ali, mais os convidados ficam ansiosos. E aí a comida, como que vai, né? E ficam, às vezes até pode ser que role alguma irritação nessa hora. Então é muito importante não atrasar a questão das fotos, porque uma foto é uma coisa que são infinitas, né? Infinitas poses, infinitos jeitos. Tem foto com carro. Como é que procede quando é foto com carro? Então, eu acho assim, hoje como a foto é digital e eles tiram 2.000 fotos, os noivos não vão escolher 2.000 fotos com álbum, né? Então eu acho que assim, algumas fotos são importantes, mas não precisa perder mais do que 20 minutos, meia hora fazendo fotos, você vai perder tempo de festa, isso é claro. Então, eu acho que algumas fotos são pontuais, você chega num carro legal, tira uma foto aqui, de um jeito, de outro, pronto, acabou, já vai para outro ponto. Não precisa ficar, né, dar 2.000, 3.000 fotos, os noivos não vão nem ter tempo de conferir, de olhar todas essas fotos para poder escolher para o álbum. Então, eu acho que as fotos têm que ser aquelas mais clichês mesmo, mais específicas, porque assim, essa questão de muito tempo de foto, muitos buffets, e eu acho que é dessa forma que se faz, eles esperam os noivos entrar no salão, fazer depois o brinde, fazer o corte do bolo, tirar foto com os familiares na mesa de bolo e doce, para depois abrir o buffet. Porque se você abre o buffet, um jantar, antes dos noivos entrarem, aí a hora que os noivos entram, tá todo mundo de prato na mão, ou tá na fila, tá esperando para servir o jantar, e os noivos estão entrando, eles não vão nem curtir. Então não é elegante esse formato. O elegante é um coquetel, enquanto os noivos tiram as fotos, e aí os noivos entram para essas fotos, para esse oba-oba que entrou para a festa, e a música, né, que os noivos vão entrar uma música legal, vai fazer o brinde, vai fazer o corte, vai fazer umas fotos, e os noivos abrem um buffet e as pessoas depois na sequência também vão se servir. Porque é a forma certa de fazer, porque não dá para os noivos, vou liberar o almoço, depois eu entro, ou o jantar, depois eu entro. Mas o pessoal está tudo na fila, os noivos entram, ninguém nem está preocupado, nem vê os noivos entrar, porque na verdade você viu o noivo lá na cerimônia, mas aí agora você está querendo ver o noivo entrando na festa, né? Porque agora é a festa, né? Então, eu acho que esse formato de muito tempo de foto realmente não vale. Tem que se aproveitar o tempo antes e fazer algumas coisas para adiantar. Agora vamos falar um pouquinho de protocolo, né? Os protocolos da festa, que não são poucos, e às vezes até o pessoal coloca um pouquinho mais. Falando ali logo lá na entrada do salão, é uma das horas mais importantes da festa, daí talvez, né? Normalmente as entradas são bem legais, chamam o pessoal para ficar de pé, bater palma, eles fazem realmente uma festa bacana. Depois normalmente vão fazer o brinde, vão fazer as fotos na mesa do bolo. A dança do casal precisa ser nessa hora? Não, eu acho que a dança do casal, ela tem que ser depois do jantar, no momento que vai fazer, que antecede abrir a pista. Né? Se você tem uma retrospectiva para passar, os noivos já sentam, chama para retrospectiva, passa a retrospectiva,
faz a dança do casal, se vai fazer a dança só do casal, se os padrinhos vão dançar junto, enfim. Começa com a dança do casal, depois se os padrinhos já chama os padrinhos, os pais, e aí já abre a balada, porque aí já é o momento da festa, né? Porque você vai fazer abrir uma dança antes do jantar, por exemplo, vai ter aquela dança, vai parar, o pessoal vai tudo jantar, vai sentar de novo. Então, eu acho que uma forma de você trazer as pessoas para a pista de dança é você fazer isso depois do jantar, com os noivos iniciando a pista. Eu acho que essa é a parte que vai animar as pessoas a irem para a pista. Então, eu acho que esse formato funciona muito bem. Toda a retrospectiva também nessa hora? Eu acho que a retrospectiva é antes da jantar. Não, tem o jantar, aí terminou a retrospectiva, aí a dança do casal e já abre a pista. Porque também se fazer a dança, aí para os noivos para fazer a retrô, já dá aquela esfriada. Então eu acho que tem que ser uma sequência. Uhum. Com relação à gravata do noivo, como que deve ser feito isso, né? A gravata é uma tradição, né, de se fazer. Tem noivos que optam por não fazer, nada contra, né? Acho que cada um, às vezes, não se sente constrangido, acho que o convidado não tem que pagar mais nada, né? Porque o convidado já se arrumou, já gastou para essa festa, com presente, com roupa, com cabeleireiro e tudo mais. Então, ir numa festa também não é barato, as pessoas também gastam para ir numa festa, né? E aí tem noivos que optam por não fazer a gravata, nada contra. Os que optam por fazer, também acho que é uma brincadeira legal, eu acho que todo mundo entra nessa brincadeira. Quem vai para uma festa já se prepara com dinheiro trocado para dar, muitos noivos já passam com a maquineta hoje, né, de cartão, e é o dinheiro que vai usar para viajar, para lua de mel, enfim. É tradição, né? Então tradição não se deve ser quebrada, acho que é uma tradição bacana, que vale a pena ter. Não tenho nada contra isso, não. Com relação aos cumprimentos dos noivos, né? É comum eles entrarem e cumprimentar, né? Como que pode ser, como se isso pode ser feito no microfone, pode ser feito um a um? Então, os cumprimentos, para você não perder tempo de festa, é ideal que você pegue o microfone, faça um agradecimento geral, tanto a noiva quanto o noivo, agradece todo mundo que está ali, e no decorrer da festa você vai encontrando as pessoas queridas, vai cumprimentando, vai dando um abraço, né? Então, eu acho que isso flui melhor e você não perde tempo de festa. Agora, se os noivos também optam por cumprimentar todas as pessoas de mesa em mesa ou na porta do salão, vai depender da logística que eles montaram e do tempo que eles vão perder com isso, mas também nada contra, cada um tem que fazer do formato que acha que agrada, mas o mais prático é você agradecer no microfone e cumprimentar as pessoas durante a festa, no tempo que vocês estão ali junto, e cumprimentar as pessoas, porque dá tempo de cumprimentar todo mundo, e dançar, e cumprimentar, e comer, e circular, e no começo, no final. Eu acho que a integração é bacana. Agora, se você tem uma festa muito grande, é óbvio que você não vai conseguir cumprimentar todas as pessoas. Se a festa é menor, você consegue cumprimentar todas as pessoas. Se a festa é maior, já não tem como você fazer isso cumprimentando todas as pessoas que estão ali, né? Já fica mais difícil. Eu conversei com as assessoras hoje, elas falaram para mim que um modelo bem comum é quando os noivos não têm pista de dança, né? Quando às vezes não fazem a pista, então depois do jantar ou do almoço, é uma hora comum ali deles irem mesa em mesa cumprimentando. Nessa questão é considerado, né, é indicado fazer esse cumprimento, né? Depende também do número de convidados que eles vão ter. Que se o pessoal é muito festeiro, se eles querem ir pra balada, querem beber bastante e tudo mais, aí a indicação é fazer mesmo o cumprimento geral, e aí depois vai pra pista todo mundo e eles se cumprimentam lá, até porque se você servir o jantar ou o almoço e depois cumprimentar todo mundo para abrir a pista, vai ter um tempo, né, de uma hora e meia cumprimentando todo mundo. Se os noivos ainda quiserem ficar conversando um pouco com cada um, vai tempo aí, né? Vai mais tempo, e aí depois não dá para reclamar que tem pouco tempo de pista, né? Chegou na hora, a pista acabou, né? A festa acabou e acabou perdendo bastante tempo, às vezes fazendo gravata e às vezes também fazendo o cumprimento dos convidados, né? Esse protocolo de festa deve ser muito bem conversado com a assessora.
E aí ela vai passar as orientações e ela vai poder passar o feeling do tempo que eles vão gastar para cada protocolo. E aí vai partir deles a decisão, a escolha de como eles querem fazer. Né? Se é uma festa que os noivos querem dançar e que vai ter pista de dança, realmente cumprimentar de mesa em mesa ou ficar na porta do salão cumprimentando as pessoas todas que entram, vai perder tempo. Mas alguns casamentos que optam por não ter pista de dança, evangélicos que não vão dançar e tal, eu acho que cumprimentar todo mundo faz parte. Ou cumprimentar até na hora que acaba a cerimônia, ou eles fazem as fotos, cumprimentam e entram no salão. O que não é muito legal é você cumprimentar muitas pessoas antes das fotos posadas, porque provavelmente eles já vão acabar tirando tua maquiagem, às vezes vai se emocionar, vai chorar, vai borrar a maquiagem, então isso não é legal. Né? Eu acho que cumprimentar os pais e padrinhos no altar, tudo bem, a partir daí as fotos posadas, e aí depois da foto posada você pode cumprimentar à vontade. Eu acho que esse cuidado tem que ter por conta da própria maquiagem, cabelo da noiva, o véu, que isso vai se desmanchando, as pessoas vão abraçando, né? Então vai acabar desmanchando a maquiagem. Até uma dica para quando alguém, né, for cumprimentar uma noiva, que tome muito cuidado, cumprimente normalmente a noiva pela cintura, nunca cumprimenta uma noiva pelo pescoço, porque vai ter cabelo, vai ter véu, então isso vai desmanchar. Você vai cumprimentar uma noiva no altar, se é padrinha, se é madrinha, cumprimenta pela cintura, deixa a noiva aí com os braços no teu pescoço. E você sempre cumprimentar pela cintura. Isso é bem clichê, né, para que não desmanche não desmanche a noiva, não desmanche a maquiagem, não desmanche o véu. Muitas noivas perdem o véu no altar quando estão cumprimentando, porque os padrinhos vão cumprimentar pelo pescoço. Então, nunca se cumprimenta a noiva pelo pescoço, sempre você vai pela cintura. Com relação às atrações, né, que às vezes tem muitas atrações nas festas, né, o que você sugeriria nessa questão? Olha, existem vários tipos de atrações, existem Escola de samba. Escola de samba, existe aquele robô, né? Mas se são atrações assim que vão dar movimento na festa e que as pessoas vão aproveitar para curtir, acho ótimo. Agora, coisas assim, por exemplo, uma cabine de foto que tem uma cabine só para 300 convidados. O cara, se quer tirar uma foto, tem que ficar 1 hora na fila. Isso não é atração, né? Mas se você vai pôr uma coisa nesse sentido, você tem que pôr ou 2 cabines, ou uma para poucas pessoas. A própria empresa que você vai contratar tem que ter esse feeling, né? Porque senão as pessoas vão ficar na fila o tempo inteiro. Então, eu acho que você tem que evitar filas. Se você vai pôr um bar, por exemplo, tem que pôr um bar com o número certo de pessoas para servirem, né? Para que não fique as pessoas esperando muito tempo. Com algumas coisas já preparadas, né? Que eu vejo de bar, às vezes tem 4, 5, mas tem fila lá. Por quê? Não cortou nem a fruta. Exatamente. Então, assim, o que você não pode proporcionar para o seu convidado é que ele vá num casamento fila. Ele tem que ir no casamento festa, né? Fila você fica em outros locais. Exatamente. Então o casamento não pode ter fila, não pode ser fila. O máximo aí meia hora para as pessoas se servirem do jantar, que é uma coisa normal, assim, né? Mais fácil, porque às vezes se você vai fazer também um serviço empratado, vai demorar muito mais que isso. Até servir um prato, servir outro, vai demorar mais que isso. Mas essa questão de proporcionar fila para convidar em festa não rola. E aí, com relação ao kit balada, que muitas das festas têm, né, de óculos, plumas, como é que tem que ser dimensionado? Então, você tem que descontar uma porcentagem de convidados que não vão usar, né? Nem todo convidado da festa vai dançar. Então, você deve comprar aí 50% do número de convidados, você deve comprar os adereços. Por exemplo, vai comprar pluma, vai comprar óculos, vai comprar aqueles negocinhos que brilha, né? Que pendura no pescoço. Então, assim, você compra para uma parte dos convidados, você comprar para todos os convidados. E aí as pessoas também não vão pegar 4 tipos de adereço cada um. É mais as crianças que pegam, os adultos também pegam óculos, por exemplo. Então, assim, que você distribui, cada um pegando uma coisa, eu acho que já fica legal para se divertir, para tirar uma foto, né? Mas não precisa comprar para 100% dos convidados, que nem todos os convidados vão para a pista de dança. Tem gente que gosta de dançar, tem gente que não gosta. Mas quem vai decidir, vai dar esse feedback e limitar essa quantidade são os próprios noivos, porque eles conhecem os convidados. Tem festa que todas as pessoas, que o pessoal gosta de dançar e todo mundo dança. Tem festa que poucas pessoas dançam. Tem festa que ninguém dança. Os noivos falam, a gente vai ter música, mas a gente sabe que ninguém vai dançar. Né? A nossa família não é de dançar, é de conversar, bater papo e tal. Então esse feeling vem muito dos noivos, mas
Em média, pelo que a gente percebe, aí 40%, 50% da festa que vai dançar, não é 100%. Mas, como eu digo sempre, nada contra, cada um conhece a família que tem. Então, esse feeling tem que vir dos próprios noivos. E aí, se a noiva for entrar na cerimônia de carro, quanto tempo antes ela tem que chegar? Então, o ideal é que a noiva chegue aí de meia hora, 20 minutos antes no espaço. Mas essa programação tem que ser muito direcionada com o salão de cabeleireiro onde ela vai se arrumar, a distância que ela vai estar do espaço, o carro que ela vai vir para o espaço. Eu já tive casos, por exemplo, que uma noiva estava vindo com uma limusine e a limusine estava com problema elétrico. Ela andava 10 minutos e parava 10. Então, ela atrasou 2 horas para chegar no espaço. E assim, eu até no dia peguei o meu carro, fui ao encontro dela, trouxe ela no meu carro para ela poder adiantar, para poder entrar, e aí no fim a limusine chegou e ela conseguiu entrar na limusine. Mas assim, são questões bem complicadas. Se o carro é um carro antigo, se ele não tem uma potência para vir numa velocidade X, que não dê para chegar, esse carro tem que vir antes e ela vem num outro carro e depois, próximo ao espaço, ela entra nesse carro para poder chegar para o casamento. É uma possibilidade, né? Então, tem carros que às vezes está muito calor, ou o carro não tem ar-condicionado, então, carro antigo, às vezes, muitas vezes, e aí carro no sol complica também, né? Com certeza. No verão, você vai alugar um carro, você tem que ver se o carro tem ar-condicionado. Carros muito antigos não têm. Essas peruas que são bem bonitinhas, elas não têm. Eu tive uma noiva que casou em janeiro, no meio-dia, e ela veio nessa perua até o espaço, mas chegou no espaço, ela não conseguiu ficar dentro da perua. Ela saiu, entrou na suíte, e da suíte ela já entrou para casar. E depois ela foi tirar foto dela, o marido na Kombi, porque ela não conseguiu ficar dentro. Então, assim, são coisas que você precisa se informar. Se você está num lugar que é muito calor, né, e você não tem um carro com ar-condicionado, não dá para ficar. A noiva tem que estar, independente de verão ou de inverno, eu acho que ter ar-condicionado para a noiva é importante para manter a maquiagem, né? Precisa ter ar-condicionado. Ou ela opta por ficar dentro da suíte e sair da própria suíte, né? E aí os fornecedores devem apressar, né? Talvez passar por cima da autoridade da assessora, né? Que é ela que está para começar a cerimônia ali, para apressar os noivos para começar a cerimônia? Essa é uma questão assim bem delicada, né? Vamos dizer assim. Eu acho que nesse mundo do casamento a gente tem que ser exclusivo para os noivos como o dia é para eles, né? O dia desse casamento é um dia único e um dia exclusivo. Quem trabalha com essa questão de noivos, que é fornecedor de casamento, que trabalha nessa área de casamento, tem que ter essa mesma linha de raciocínio, né? O que muita gente vê acontecer no espaço por exemplo, músicos que vão para fazer a cerimônia e aí eles têm um outro compromisso num lugar muito longe e eles têm aquele horário X que ele tem que fazer a cerimônia, porque senão ele não chega no outro compromisso. Então, assim, não assuma 2 compromissos com horários apertados, porque nunca se sabe a hora do casamento. É normal que se case no horário? Nem sempre. Pode acontecer um imprevisto e atrasar? Vários imprevistos. Então, assim, se você vai se prontificar a fazer um casamento, você tem que estar disponível para aquele casamento, né? Eu já tive questões de músicos chegarem para mim e falar, se não começar agora, eu vou embora. E eu falar, não tem o que fazer, se você quiser ir embora, vai, você resolve com o noivo. E não vai deixar fazer. Não vai, né? porque assim, não tem como o cara ir lá fazer um casamento e atrasar. Muitas vezes também o celebrante, né? O juiz que faz um monte de casamento, sei lá, de repente num monte de lugar, ao mesmo tempo, com espaços de meia hora, de 1 hora, não dá. Eu já cheguei a estar em algum lugar, muito no começo da minha profissão, que o juiz esperou, a noiva não chegou, ele foi embora, aí para fazer um outro casamento em outro lugar, depois voltar para fazer o casamento da noiva. Isso atrasou a festa em 2 horas e meia. Nossa. Então, assim, não dá para você assumir esse tipo de compromisso, entendeu? Então, os noivos também têm que ver um celebrante, tem que ver um músico que esteja disponível para fazer a festa dele. Que a pessoa vai fazer a festa dele com disponibilidade de tempo.
E se você assinar um contrato que se você atrasar vai ter multa, não assina, nem assina. Se o cara colocar um contrato de prestação de serviço que se você atrasar você vai pagar multa, não faça com ele, porque você vai ter problema. Então, assim, a disponibilidade para fazer uma festa de casamento tem que ser no mínimo de 4 horas. Isso para a parte só do cerimonial. Um celebrante, um coral para cerimônia. Isso tem que ser bem feito, porque é a forma de você também saber que o cara está disponível para você. Né? Agora, se o cara faz, se atrasar eu vou multar de tanto, nem faça, porque casamento é imprevisível. Sempre acontece alguma coisa. Tudo bem que não aconteça, mas e se acontecer? Aí o músico vai embora, e aí quem que vai tocar para a cerimônia? Você tem um DJ, você tem algum stand-by, então você também tem que estar preparado para isso. Né? Se o músico foi embora, o DJ põe a música, beleza, então já sabe disso. Mas de outra forma não dá. Não dá para você contar e as pessoas irem embora e te deixar sem o que é mais precioso, que é o dia do teu casamento, que é o dia da sua cerimônia, você ter profissionais que não vão ficar ali à disposição sua. Isso não dá. E aí você acha que a festa deve ter muitas atrações? Olha, às vezes, assim, como o casamento é uma vez na vida, né? Às vezes os noivos querem colocar tudo naquela festa. Eu acho que você tem que priorizar algumas atrações e algumas não. Você tem que priorizar. Vai ter escola de samba, vai ter robô, vai ter o Elvis cantando, vai ter um sertanejo. Não, você tem que montar uma festa com uma característica única. Olha, minha festa vai ter uma atração, vai ter uma escola de samba, minha festa vai ter uma atração, vai ter um robô. Eu acho que uma atração já é suficiente. Né? Não precisa colocar um monte de atração para ocupar muito tempo das pessoas, e aí também não vão curtir a festa. Eu acho que você tem que pôr na ponta do lápis e ver realmente o que é mais importante, mas não precisa muitas atrações. Como a questão de lembrancinha, não precisa de muitas lembrancinhas, você tem que dar uma coisa, né? Porque senão a pessoa sai da festa que ela não tem nem onde carregar as coisas. É chinelo, é bem casado, é prantinha, a pessoa não tem nem como carregar, sair com os braços cheios. Isso não é elegante. Isso, né? Você dá uma coisa, no máximo um bem casado e uma lembrancinha, mas nada de 3, 4 lembrancinhas. Né? Isso não fica bacana quando as pessoas saem da festa. Elas não saem carregando as coisas caindo. Né? Então, a mesma coisa as atrações. E aí, qual que são os maiores erros das assessoras que você vê nos espaços? Olha, eu acho que é não conhecer o espaço onde elas vão fazer a festa. Eu acho que elas chegam muito despreparadas, não conhecem o espaço, não conhecem o buffet, e às vezes elas não ouvem o que o maître quer orientar, elas acham, né, já chegam fazendo do formato delas. Nem sempre os espaços são diferentes, né? Às vezes a própria logística do espaço é diferente, né? Uma coisa é você fazer, por exemplo, você cuidar de uma noiva para entrar numa cerimônia numa igreja. Ou entrar com uma noiva num salão de festa, onde a noiva saiu do carro, ela desceu de uma suíte do próprio espaço, e aí ela chega para o cortejo, aí você já arruma o vestido e vai. Outra coisa é você pegar uma noiva num casamento no campo. O casamento no campo, o espaço que elas vão andar até chegar na cerimônia, normalmente é um pouco mais longo, até porque elas querem andar nesse verde, nessa natureza, nesse caminho antes dessa capela, para sair umas fotos bacanas. Elas querem aproveitar esse verde, elas alugaram o espaço no campo para isso. Então, assim, não dá para a assessora abrir um véu da noiva quando ela sai de uma suíte que ela vai andar 50 metros até começar a cerimônia. Né? Esse véu tem que ser dobrado, colocado no braço dela, essa cauda do vestido tem que ser presa com aquele ganchinho que se coloca atrás. Muitas noivas têm vestidos com cauda e não tem onde prender atrás, elas vão ficar a noite inteira com aquele vestido, com aquela saia, varrendo o salão inteiro, passando. Isso tem que ser colocado, senão ela vai ter que levar essa cauda no braço até a entrada do altar. Então, as assessoras, elas têm que ter esse diferencial, elas têm que conhecer. É diferente de você montar, ser assessora num salão de festa, ser assessora num espaço aberto.
né? O espaço aberto tem mais possibilidade de foto, é muito mais bonito, as pessoas estão ao ar livre, né? É super gostoso, mas a noiva tem que chegar no altar limpa. Ela não pode chegar lá no altar com um vestido cheio de folha, cheio de pedacinho de pau, que é natural do espaço aberto, né? Da natureza, das árvores, cai folha, cai pedacinho de pau. Então, assim, o vestido tem que ser preservado, nem que a assessora vá atrás da noiva levando o vestido, ou a noiva leve no braço junto com o buquê, e quando ela chega no altar, na entrada da cerimônia, aí ela solta esse vestido, ela arruma esse véu, né? Então, eu acho que o maior erro das assessoras é elas não conhecerem o espaço. E o maior erro das noivas é contratar assessoras que não são do espaço. Quando ela contrata as assessoras que são do espaço, ela tem muito mais chance de tudo correr certo, porque a assessora já conhece o espaço, ela já sabe como funciona, ela já fez, sei lá, 40, 50, 100, 200, 300 casamentos naquele espaço, então ela já tem uma bagagem, né, de todas as possibilidades de acontecidos no espaço. Então ela já sabe como resolver aquela questão, né, e sem levar essa questão para os noivos, né, porque a assessora serve para isso, para tirar a preocupação dos noivos, né, para ela estar ali, ela é a sombra e é a solução dos noivos, ela não pode passar problema para os noivos. Então a assessora que está preparada, ela vai fazer isso muito bem, e os noivos vão ter muito mais tranquilidade. Então, os noivos que não vão escolher assessora, procurem conhecer, procurem perguntar, saber. Normalmente, as assessoras dos próprios espaços são as mais indicadas. Nada contra as assessoras que vêm de outros lugares, mas elas têm que estar preparadas nesse sentido. Muito bem preparadas. Completando um pouco o que você está dizendo, eu vejo que as assessoras muitas vezes não se preocupam com o próximo passo. Sabe, vai ter agora a entrada da noiva. Então assim, eu vou pensar que vai ter folhas ali, para ela levar o vestido até a frente. Tudo isso pode ser pensado na cabeça da assessora ali, agora é a entrada do noivo, agora é a entrada do padrinho. Então vai entrar as daminhas, então já vou pegar as flores para a daminha levar. Eu vejo assim, o cronograma, eles vão entrar para o salão, tem que tirar o véu da noiva. Às vezes ela vai tirar meio na hora, tem que entrar, já chamou os padrinhos, ela está tirando o véu. E esse é uma das questões também que eu mais vejo atrasar a festa, porque a assessora, normalmente não é só uma, às vezes, né? Tem vezes que é só uma, dependendo do espaço, mas tem vezes que são mais assessoras. E ela pode adiantar essa parte até fazendo alguma coisa, pedindo para outra assessora fazer. E muitas vezes tem 3, 4 assessoras e ninguém faz o que precisa ser feito, né? Para agilizar a festa, para eles poderem curtirem mais a festa, né? Pensando no próximo passo para as coisas saírem mais perfeitas. Então, o que você indicaria aí para dar uma dica para as assessoras e para as noivas também, para que a festa delas saiam mais perfeita, tanto no seu trabalho como assessora e como também a noiva, que vai ser o dia único para ela? Eu acho que está bem preparada, e eu acho que, assim, a estrela da festa é a noiva, né? A assessora, ela está ali para ajudar, né? Para ajudar em todos os momentos, mas a assessora não é a estrela da festa. Então, muitas vezes, a assessora quer mostrar serviço. Gente, mostrar serviço é fazer com que tudo saia certo. Não é você estar todo momento junto com os noivos e uma coisa e outra. Eu acho que esse cronograma tem que estar perfeito. Eu acho que tem que dar atenção para a noiva, mas você não precisa ser a atração da festa, né? E essa questão de esses erros básicos, eu acho que é despreparo, né? Eu acho que tem que ter uma boa reunião, tem que estar tudo alinhado, o protocolo, como vai fazer, e cada um já saber o que vai fazer. Se você tem mais de uma pessoa, cada um tem que saber o que vai fazer. Eu já tive casos no espaço que tinha uma pessoa pegando os nomes na portaria e uma outra pessoa pegando o nome quando a pessoa estava chegando para o salão de festa. Duplo trabalho, né? Não, desnecessário. Como é que você vai pegar? Eu me incomodaria da pessoa pegar meu nome 2 vezes numa festa. Tá dando a impressão que eu tá conferindo, né, 2 vezes. Por quê? Então, assim, duplo trabalho, desnecessário e não precisa. Você pegou uma vez o nome na portaria, ponto, já tem a lista. Né? Eu já cheguei a falar para a assessora, olha, já está pegando a portaria, então você vai lá e pegue uma vez só. É muito chato você interromper o convidado 2 vezes para fazer a mesma coisa. Então, eu acho que, na verdade, são despreparos, né? Tem que estar mais preparadas através de curso, através de palestra, através
de vídeos, né? Se preparar melhor. Eu acho que o profissional preparado, ele faz o trabalho dele impecável em qualquer lugar. O que a gente vê muitos erros, eu acho que são amadorismo, né? As pessoas são amadoras naquilo, não são profissionais. Tem muitas assessores profissionais que fazem um trabalho impecável, independente de onde chega, de onde vão fazer, mas tem muitas pessoas que são amadoras e aí acabam, de certa forma, atrapalhando aí o evento dos noivos, porque não são profissionais, né? Então, uma outra questão que a gente vê muito são as assessoras ficarem na frente da noiva quando a noiva está entrando, que é a hora de tirar foto. Isso, assim, é uma coisa imperdoável. A noiva tem que orientar os pais, orientar os padrinhos, orientar os noivos. A assessora tem que orientar de forma que eles conduzam esse processo de entrada sozinhos. E a noiva, principalmente, a assessora não pode ficar o tempo inteiro atrás da noiva ou perto da noiva quando a noiva está entrando. Gente, é um momento único. O fotógrafo tem que pegar aquele momento da noiva entrando e a assessora não pode estar junto. Então, a assessora tem que ser o mais discreto possível, ela tem que ser uma sombra e não uma pessoa. Então, ela tem que estar longe da noiva nesse momento de entrada. Todas as orientações têm que ser bem feitas antes, para todos eles. O momento de entrada, a assessora não pode aparecer. Ela tem que se esquivar, se esconder, chegar na hora certa, ficar de ladinho, posicionar para arrumar o véu na entrada do altar, mas, sabe, assim, muito discretamente, né? Então, e mesmo até, às vezes eu vejo fotógrafos que estão tirando foto e o outro fotógrafo está do lado da noiva, quer dizer, são 1000 fotos que vão ser perdidas, de momentos importantíssimos, cruciais, que não vão voltar. E a assessora está lá no meio. Isso é amadorismo, não é ser profissional. Então, tem que se policiar nesse sentido, entendeu? Isso é muito importante. Esse, então, foi o episódio sobre assessoria. Siga-nos no Facebook, no Buffet Calegari, YouTube, Buffet Calegari, ativa o sininho para receber as notificações. O Instagram nosso é Buffet_Calegari. Eu sou Gui Calegari. Eu sou Ana Calegari e estou aqui para ajudar vocês a realizar um evento perfeito. Obrigado e um abraço. Obrigada e um abraço.